Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Muito boas-vindas ao Leitura Viva, leitura orante da Palavra. Hoje é dia 25 de fevereiro de 2026. Esta é a primeira semana da Quaresma. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sopro da vida e da liberdade, que não habitas em templos estáticos, mas caminhas no clamor das ruas. Desperta em nós a percepção para o invisível e a coragem para o impossível. Que nesta jornada quaresmal, o nosso jejum seja a quebra das correntes da indiferença e a nossa oração seja o compromisso com a dignidade de cada ser. Que a Tua palavra seja o prumo que corrige nossa direção. Amém. Leitura da profecia de Jonas. A palavra do Senhor foi dirigida a Jonas pela segunda vez. Levanta-te e põe-te a caminho da grande cidade de Nínive e anuncia-lhe a mensagem que eu vou te confiar. Jonas pôs-se a caminho de Nínive, conforme a ordem do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito grande. Eram necessários 3 dias para ser atravessada. Jonas entrou na cidade, percorrendo o caminho de 1 dia. Pregava ao povo, dizendo: Ainda 40 dias e Nínive será destruída. Os ninivitas acreditaram em Deus, aceitaram fazer jejum e vestiram sacos, desde o superior ao inferior. A pregação chegara aos ouvidos do rei Nínive. E ele levantou-se do trono e pôs de lado o manto real, vestiu-se de saco e sentou-se em cima de cinzas. Em seguida, fez proclamar em Nínive, como decreto do rei e dos príncipes: Homens e animais bovinos e ovinos não provarão nada. Não comerão e não beberão água. Homens e animais se cobrirão de sacos, e os homens rezarão a Deus com força. Cada um deve afastar-se do mau caminho e de suas práticas perversas. Deus talvez volte atrás para perdoar-nos e aplacar sua ira, e assim não venhamos a perecer. Vendo Deus as suas obras de conversão e que os ninivitas se afastavam do mau caminho, compadeceu-se e suspendeu o mal que tinha ameaçado fazer-lhes e não o fez. Palavras do Senhor, graças a Deus. O salmo responsorial de hoje é o Salmo 50. Ó Senhor, não desprezei um coração arrependido. Ó Senhor, não desprezeis um coração arrependido. Tende piedade, ó meu Deus, misericórdia. Na imensidão de vosso amor, purificai-me. Lavai-me todo inteiro do pecado e apagai completamente a minha culpa. Criai em mim um coração que seja puro. Dai-me de novo um espírito decidido. Ó Senhor, não me afastai de vossa face, nem retireis de mim o vosso Santo Espírito. Pois não são de vosso agrado os sacrifícios,
e se oferta um holocausto, o rejeitais. Meu sacrifício é minha alma penitente. Não desprezeis um coração arrependido. Ó Senhor, não desprezeis um coração arrependido. Ó Senhor, não desprezeis um coração arrependido. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, quando as multidões se reuniram em grande quantidade, Jesus começou a dizer: Esta geração é uma geração má. Ela busca um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, a não ser o sinal de Jonas. Com efeito, assim como Jonas foi um sinal para os ninivitas, assim também será o Filho do Homem para esta geração. No dia do julgamento, a rainha do sul se levantará, juntamente com os homens desta geração, e os condenará. Porque ela veio de uma terra distante para ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui está quem é maior do que Salomão. No dia do julgamento, os ninivitas se levantarão juntamente com esta geração e a condenarão, porque eles se converteram quando ouviram a pregação de Jonas. E aqui está quem é maior do que Jonas. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Que essas palavras possam entrar em nosso coração. Pela graça de Deus, nós possamos convertê-lo, nós possamos mudar nossos comportamentos, bem compreendendo o que Deus quer nos dizer. Meu irmão, minha irmã, as leituras de hoje operam um momento de conversão, um momento de desinstalação. Nós vemos na primeira leitura a percepção que o povo tem sobre a ação de Deus. Muitas vezes é uma percepção mágica, como se fosse um Deus que não respeita nossas liberdades, como se fosse um Deus que brinca de fantoches. Mas nós precisamos olhar com profundidade para o que ela quer nos dizer. Essa primeira leitura, ela ajuda que entendamos o quão importante é acreditar em Deus em espírito e em verdade. Nínive era a capital da opressão estrangeira que o povo de Israel temia muito. Mas Jonas, o profeta Jonas, consegue tocar o seu coração. E rapidamente a cidade se converte. Era uma grande cidade, de grandes multidões. O conceito hebraico que está aqui na primeira leitura é shuv. Significa literalmente mudar de direção, de caminho. Não é apenas um sentimento de culpa,
mas é a positividade de uma mudança de comportamento. É a efetividade de uma mudança de comportamento. Aquela cidade que estava acostumada a invadir outros povos, a oprimi-los, de repente passa a compreender o que Deus quer dela, e é a necessidade de justiça e de misericórdia. É importante percebermos como que no Antigo Testamento, a visão que o povo tem de Deus, ela vai se alterando, graças, a maioria das vezes, à pregação dos profetas que têm a coragem de manter-se abertos ao Senhor, que conseguem perceber a ação do Senhor naquilo que é mais simples, naquilo que é mais corriqueiro. Nem os próprios reis, muitas vezes, que eram abençoados por Deus e pelo Espírito Santo, conseguiam compreender a vontade de Deus e continuavam a opressão, continuavam a violência, porque pensavam que estavam entendendo os planos de Deus e não estavam. Mas os profetas permaneciam ali fiéis e a maioria deles foram mortos pelo povo de Israel. O evangelho de hoje ele é riquíssimo também em simbologia, ele é riquíssimo nisso que nos traz em profundidade. Primeiro, tem a curiosidade superficial que Jesus está tratando. As multidões querem sinais, milagres, shows, espetáculos. As multidões querem algo que faça com que quebre a sua cotidianidade miserável, o seu dia a dia opressivo. E não é por maldade que elas fazem isso, é porque a realidade de fato é opressora. Até hoje, para a maioria das pessoas, a vida que se vive é uma vida de sobrevivência, uma vida de opressão, de exclusão. Mas Jesus usa no Evangelho a palavra semeon, do grego, já traduzido, que é justamente um sinal. É um feito que aponte para algo maior. As pessoas pediam, naquele momento, que ele lhes desse mais motivos para crer, que ele lhes desse uma prova de que de fato ele era quem dizia ser o Filho de Deus. Mas dessa vez Jesus negou este sinal, porque ele percebeu essa vontade do espetáculo, essa vontade do show, e que se ele fizesse ali muitas vezes, muito possivelmente não tocaria o coração dessas pessoas, mas apenas saciaria a sua vontade do espetáculo. Nós dizemos hoje como se fosse pão e circo. Essa expressão funcionaria bem aqui. O que transformaria a fé numa idolatria. Porque se você precisa de um espetáculo, se você precisa da manifestação de Deus para poder acreditar, Jesus está nos dizendo aqui outra coisa. Ele nos diz o contrário. Ele chama a nossa responsabilidade da conversão. Eu gosto muito de Padre Zezinho quando ele diz: Deus nunca falou comigo, Deus nunca se manifestou para mim, eu nunca vi um sinal de Deus. Olha que dura essa palavra, que importante, meus irmãos, minhas irmãs. Quando nós ouvimos muitas pregações por aí, nós falamos: Deus está me dizendo para... Cuidado,
É muito perigoso aquele ou aquela que fala em nome de Deus. Veja que em todo o Antigo Testamento são pouquíssimos os profetas que falam em nome de Deus, pouquíssimos. E quando falam, eles falam com uma certeza do Espírito Santo, e nós sabemos que de fato ali está a vontade de Deus para aquele povo, porque esses profetas são pessoas que foram preparadas durante décadas para poder falar em nome de Deus. São pessoas que sabem o que estão falando e têm a sua sensibilidade aberta para perceber a ação de Deus no dia a dia, e foram treinando isso durante décadas. Hoje em dia, infelizmente, muitas pessoas que se dizem cristãs são cristãos do espetáculo. Nós vemos casas de show sendo chamadas de igreja. Se não há uma grande banda tocando, um grande ministério de música, se não há muito barulho, se não pula, se não grita, para aquelas pessoas não há efetividade do Espírito Santo ali. Mas muitas vezes o Espírito Santo se manifesta no silêncio, se manifesta na calmaria, na cotidianidade, sem grandes sinais, sem grandes espetáculos. Jonas não fez um milagre em Nínive, não fez um sinal. Ele apenas caminhou e falou. E os ninivitas se converteram pela força da palavra, não por fogo descendo do céu ou qualquer outro sinal espetaculoso. Assim como Jonas esteve no ventre do peixe, vamos lembrar, e claro que aqui é uma simbologia, Jesus aponta para sua entrega total. O maior sinal de Deus não é o poder que esmaga, não é um espetáculo, não é Deus se comunicando diretamente com uma pessoa ou com outra. O maior sinal de Deus é o amor que Ele deixa fragilizar em Jesus para resgatar a humanidade. Não precisamos de grandes sinais, não precisamos de espetáculos, nós não precisamos de show, nós não precisamos de gritaria, nós não precisamos de nada, porque o máximo já foi feito. O sacrifício do Senhor Jesus já foi feito. Mas é claro que Jesus sabe também das nossas fraquezas, dos nossos pecados, do nosso coração fraco, a nossa tendência ao pecado. Quando a primeira leitura cita no Evangelho é citado a rainha do sul, que é Sabá, Jesus está dizendo justamente de uma simbologia estrangeira pagã, a rainha do sul. São pessoas de fora do círculo religioso de Israel, assim como os ninivitas, e colocando-os como juízes daquela geração do povo de Israel e do povo que ele está falando ali também, em Jerusalém. Jesus opera uma crítica à soberania religiosa, a todo conhecimento religioso. Porque ele está dizendo, aqueles que vocês desprezam foram capazes de reconhecer Deus operando no cotidiano, nas coisas simples, no dia a dia. A sabedoria e a justiça são reconhecidas por aqueles povos. Enquanto vocês que têm as Escrituras e são chamados povo escolhido, estão cegos. Jesus está convocando o povo a uma responsabilidade, que é a responsabilidade da conversão. É como se ele dissesse, vocês não precisam de mais nada. Vocês querem, na verdade, adiar a sua conversão. Vocês estão se auto-sabotando, se enganando, querendo o sinal.
E quantas vezes, minha irmã, meu irmão, quantas vezes a gente não faz isso na nossa vida? Segunda-feira eu começo. Essa é a frase muitas vezes mais comum entre nós brasileiros e brasileiras, não é? Nós vamos adiando a nossa conversão por N motivos, muitas vezes o cansaço do dia a dia, muitas vezes nossa vida não está boa, nós estamos passando profundas dificuldades, mas é justamente aí que nós deveríamos nos apegar a Deus, apegar a nossa fé, e nós vamos adiando a nossa conversão, nós vamos adiando a nossa intimidade com Deus, nós vamos exigindo sinais de Deus para que acreditemos. Jesus está nos dizendo hoje, em vez de pedir que Deus resolva esse problema, em vez de pedir que Deus lhe dê o sinal, a palavra de Deus nos diz: tente ser você o sinal da presença dele para alguém. Pratique um gesto de escuta profunda com alguém que você costuma ignorar. E nós poderemos nos perguntar: eu tenho buscado a Deus em espírito e em verdade, sem exigir dele nada em troca? Eu tenho de fato dado aquilo que eu posso dar a Deus pela graça da vida, pelas graças que ele opera na minha vida todos os dias, pelo simples dom da vida? O Papa Francisco, na Evangelii Gaudium, número 183, diz que a fé autêntica, que nunca é confortável nem individualista, ela comporta sempre um profundo desejo de mudar o mundo, de transmitir valores, de deixar um mundo melhor. De que vale a nossa vida, meu irmão e minha irmã? De que vale a nossa vida se nós não fizermos a vida de alguém um pouquinho melhor do que era antes? Agora pense comigo, eu e você, do que nós precisamos nos desviar, o que nós precisamos mudar de direção em nossa vida? E por que temos tanta dificuldade em reconhecer a sabedoria divina, quando muitas vezes ela está em pessoas ou grupos que consideramos fora do nosso círculo mais restrito de amizade, fora daqueles que amamos mais, quando somos incapazes de olhar para uma pessoa em situação de rua e enxergar ali o rosto de Jesus Cristo como Ele nos pediu? Quando vemos uma pessoa idosa, uma criança, uma pessoa passando por necessidades materiais ou necessidades espirituais até, uma pessoa com problemas psicológicos, por que é tão difícil enxergar Jesus Cristo nestas pessoas? Será que não é porque nós pedimos um grande sinal de Deus? Será que não é porque nós estamos acostumadas a viver num espetáculo, numa aparência, numa fé idolátrica? Uma fé que só se importa ali com a idolatria a um Deus magnífico, distante. Não é isso que Jesus quer de mim e de você. Peçamos que o seu Santo Espírito nos abra o nosso coração para enxergar a graça de Deus no dia a dia, no cotidiano, para não exigir grandes sinais, para que a nossa fé não seja uma fé idolátrica, a nossa fé não precise de ídolos, não precise de grandes coisas, para acreditar naquilo que já nos foi dado, que é a morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. E nesse momento da Quaresma, que nós possamos ter isso com muita força em nosso coração, que nós possamos de fato lembrar que foi Jesus que se deu na cruz, que está conosco hoje com seu Espírito e nos incentiva, nos impulsiona e até cobra a nossa responsabilidade de uma conversão verdadeira, de uma conversão de coração, que nós possamos enxergar o bem e o bom de Deus
em todos os lugares e todas as pessoas, num mundo tão ruim e tão cruel como esse, que nós sejamos capazes de abrir o nosso coração para a bondade de Deus. Ó chama da verdade que arde sem queimar, purifica nosso olhar para que vejamos o teu agir nas pequenas resistências e nas grandes esperanças do povo. Que não sejamos mendigos de milagres, mas artesãos da paz. Maria, mulher da madrugada e mãe da nova humanidade, caminha conosco para que nunca nos falte a coragem de descer dos nossos pequenos tronos de orgulho. Amém.